Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem essa noite. Estamos com saudades de todos e orando para que em breve a gente possa estar juntos em nossa igreja, para adorarmos, para servirmos ao nosso Deus e cultuarmos a Ele. Mas enquanto isso, vamos continuar os nossos cultos online, e que grande bênção podemos adorar ao Senhor nos nossos lares também e poder aprender um pouco mais da sua palavra. Amém? Então, eu trouxe alguns estudos para os irmãos, Deus tem colocado no meu coração, e o tema dos nossos estudos serão nossa estrutura equilibrada por meio da palavra de Deus. Então, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo ele nos fala que nós temos a nossa responsabilidade de andar em obediência à palavra de Deus e em santidade, mas que também nós podemos contar com a ajuda e a capacitação que Deus nos dá. Por isso ele fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Nós podemos contar com a ajuda e a capacitação de Deus para nos tornar capazes de obedecer a palavra de Deus. Mas Ele nos santifica em toda a estrutura do nosso ser. E aqui, nesse versículo, nós vemos, e é muito interessante, nós podemos ver isso, que Deus, Ele nos criou com uma estrutura em 3 naturezas, ou partes. E essa estrutura ela é dividida em espírito e alma e corpo, que funcionam em nós num único ser. E quando essa estrutura, da forma como Deus nos criou, ela está equilibrada, nós podemos viver uma vida que realmente agrada a Deus, uma vida que vai nos tornar capazes de viver com todo o potencial do nosso ser, né? Nosso ser físico, intelectual, espiritual, e assim nós vamos poder ter um equilíbrio essencial para a nossa vida cristã e viver uma vida como o Senhor Jesus Cristo nos disse, uma vida com abundância, escrito lá em João capítulo 10, versículo 10. Então, nós podemos ter uma vida cristã, uma vida para Deus, bem-sucedida, cheia de paz, cheia de felicidade e de fidelidade ao serviço do nosso Deus. Então nós precisamos ter uma vida equilibrada por meio da palavra de Deus, em toda a estrutura do nosso ser, como Deus nos criou. Então é muito interessante olhar para a palavra de Deus e perceber e conhecermos essa estrutura, da forma como Deus nos criou. E primeiramente nós podemos falar aqui do corpo. O corpo, como descrito no versículo que nós lemos, é a parte material do homem, nossa parte material, que somos constituídos. E é a parte que nós podemos ver, é a nossa parte visível. E Deus nos criou com essa parte material, essa parte física, justamente para que nós possamos nos relacionar com o mundo material que nós vivemos. Então, é um instrumento pelo qual, é o meio pelo qual a alma e o espírito se relacionam com o mundo, com o universo material que nós vivemos, que também foi criado por Deus. Mas também é interessante nós vermos a constituição da alma. A alma é a parte imaterial
no nosso ser. E ela é intermediária entre o corpo e o espírito. Então, a alma é que constitui a nossa personalidade, o nosso intelecto, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos afetos e os nossos pensamentos. Então, a alma ela constitui o nosso ser, a nossa personalidade. Mas também nós percebemos nesse mesmo versículo a menção do espírito. E o espírito é a parte também imaterial no nosso ser, ou seja, nós não podemos ver, apenas sentir, que é responsável pela nossa espiritualidade. Então, é a parte do nosso ser que nos dá a percepção de Deus, e Deus ele é espírito, nós não podemos vê-lo, mas o espírito nos dá uma percepção, nos dá a percepção de que Deus ele existe. E a própria palavra de Deus nos fala que o homem tem essa percepção inata nele, de saber, de perceber que Deus ele existe. Então, o Espírito nos é responsável pelo nosso ser espiritual, né? Que o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão e adoração ao nosso Deus. Então, é uma estrutura da qual Deus nos constituiu perfeitamente para que possamos viver nesse mundo e viver nesse mundo de maneira que agrada a Ele. Então, como que nós podemos manter essa estrutura equilibrada? A estrutura pela qual Deus nos criou, conforme Deus nos criou, ela pode ser equilibrada por meio da palavra de Deus. Então, é por meio da palavra de Deus que a nossa estrutura estará sempre bem equilibrada. Amém? Vamos abrir outro texto que vai nos explicar como que isso acontece. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E aí então nos dá a chave, justamente falando que a palavra de Deus é que nos vai nos trazer esse equilíbrio. Então, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vamos ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, aqui nesse versículo, nós temos aqui, nós podemos aprender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E por que a palavra de Deus é viva e eficaz? Porque ela é realmente a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus realmente fala conosco. E Deus realmente ele traz ensinamentos e traz transformações para a nossa vida. Então, Deus ele quer falar conosco a cada dia, a cada momento. Então, sempre quando nós lemos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, seja numa pregação, seja num estudo, seja na nossa própria leitura, a palavra de Deus ela é viva, ela realmente fala aos nossos corações. Então, e nesse versículo também fala que a palavra de Deus ela é eficaz. Então, quando nós vemos essa palavra eficaz nesse versículo, essa palavra quer dizer que Deus cumpre com o seu propósito de transformar as nossas vidas, de mudar as nossas vidas conforme o propósito que Ele nos criou. Então Deus tem propósito para a nossa vida, Ele quer usar as nossas vidas, mas a palavra de Deus é eficaz em cumprir com esse propósito, de transformar as nossas vidas. Então, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, Deus cumpre com o seu propósito. E aí nós lembramos daquele versículo de Isaías 55:11, né, que a palavra, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus ela é eficaz em cumprir com o propósito de Deus para as nossas vidas.
Mas a palavra de Deus também, nesse versículo, fala que ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Então nós podemos imaginar uma espada, ela tem duas lâminas cortantes e ela vai penetrar. Então a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada. Ela penetra até ao mais fundo, no íntimo do nosso ser. E para nos mostrar a verdade da palavra de Deus, para nos mostrar a vontade de Deus para as nossas vidas e nos dar discernimento daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é agradável para Deus, para que a gente possa conduzir a nossa vida de maneira que agrada a Deus e de maneira que vai ser uma bênção para nós. Então, Deus quer nos dar, falar conosco, Ele quer transformar as nossas vidas e Ele quer nos dar discernimento. Então é isso que nós vemos nesse versículo e por isso nós podemos ter a certeza de que a palavra de Deus é que nos traz o equilíbrio na estrutura do nosso ser. Então, para termos nossa estrutura equilibrada, dependemos da palavra de Deus. Para termos vitória contra o pecado, para termos paz nesse mundo de aflições, para vencermos o medo e a insegurança que temos vivido nesses últimos dias, nessa situação difícil que nós estamos vivendo, tanto aqui no Brasil como no mundo, nós podemos depender da palavra de Deus. E mesmo com todas essas situações, com todas as dificuldades que nós passamos nesse mundo, nós podemos ter paz, nós podemos viver uma vida abundante e estar bem equilibrados, firmes, confiando no Senhor. E a palavra de Deus é que vai nos dar esse equilíbrio e que vai nos trazer essa paz. E é isso que nós vemos também lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Lá fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, em tudo aquilo que nós precisamos ser ensinados, corrigidos, nós encontramos na palavra de Deus. E o propósito de Deus é nos tornar perfeitos. E essa palavra perfeito nesse versículo nos traz a ideia de maturidade. Maturidade que vem da palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz essa maturidade, nos torna preparados preparados e bem estruturados para vivenciar as situações na nossa vida, as situações no mundo em que vivemos. Então nós nos deparamos com cada situação, a cada dia a dia, mas nós vamos estar preparados, nós vamos ter o nosso ser bem equilibrado para vivenciar, para tomar as nossas decisões, para conduzir a nossa vida nesse mundo, por meio da palavra de Deus. Então, é por meio da palavra de Deus que a nossa estrutura estará sempre bem equilibrada. Amém? 3 jovens, uma história de 3 jovens. Esses 3 jovens eles estavam estudando a palavra de Deus, né? E eles encontraram um versículo que fala para encher-vos do Espírito. É um mandamento. E nesse mandamento fala enchei-vos do Espírito. E aí então eles procuraram uma explicação, procuraram entender esse mandamento, essa orientação da palavra de Deus. E aí então eles foram consultar o seu pastor. E eles chegaram: pastor, nós queríamos entender melhor como que nós podemos nos encher do Espírito. E aí então o pastor, ele pensou um pouco, ele foi lá, pegou uma peneira daquelas de pedreira, aquelas peneiras grandes, e ele falou: olha, peguem essa peneira, vão até o rio que tem aqui perto e encham essa peneira de água, com a água do rio.
Então, quando vocês encherem essa peneira com a água daquele rio, vocês vão ter entendido o que é encher-se do Espírito. E a meio contragosto, aqueles 3 rapazes foram até lá, aquele rio, levaram aquela peneira, e chegando lá eles já falaram, olha, não faz sentido o que o pastor pediu para nós fazermos, é impossível nós enchermos essa peneira de água, é totalmente contrário ao propósito dessa peneira. Se vocês quiserem tentar, um deles falou, tentem aí, mas isso não é possível. Mas então, 2 daqueles rapazes decidiram, não vamos perder tempo com isso, vamos para casa, e realmente foram embora. E um daqueles rapazes ficou ali pensando, meditando, tentando descobrir uma forma de encher aquela peneira. Algumas horas depois, o pastor foi até lá, encontrou só aquele jovem, e aquele jovem, já desanimado, falou para o pastor, olha, eu pensei de várias formas, eu estou meditando aqui, mas não dá para fazer o que o Senhor nos pediu, e muito menos entender o ensinamento da palavra de Deus, que nós estávamos tentando entender. E aí então, o pastor pediu a peneira para aquele rapaz, ou melhor, pediu para que ele segurasse aquela peneira e mergulhasse aquela peneira dentro do rio. E aí então, aquele jovem mergulhou aquela peneira dentro do rio, e o pastor explicou para ele, olha, para nós nos enchermos do Espírito, nós precisamos mergulhar, nos manter mergulhados na palavra de Deus. E aí então aquele rapaz percebeu, mergulhando aquela peneira dentro do rio, aquela peneira estaria cheia de água. E nós também precisamos nos manter mergulhados no Espírito, ou seja, e como nós podemos fazer isso? Mergulhando nos ensinos, nos ensinamentos e nos mandamentos da palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia nos encher do Espírito, nos enchendo da palavra de Deus. E interessante, nós vemos lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, e fala do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda como criança, quando criança. Ele tinha ali 10, 11 anos de idade. E fala o seguinte, Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, e em estrutura, e em graça para com Deus e os homens. Então ali nós vemos ali o Senhor Jesus crescendo em sabedoria, ou seja, no seu intelecto, na sua estrutura, no seu corpo físico, mas também em graça, ou seja, na palavra de Deus. Então o Senhor Jesus, em sua humanidade, ele cresceu também nessas 3 áreas da estrutura do nosso ser. E aí então, nesse texto, no contexto, nós vemos ali que Jesus ele ficou ali no templo, a sua família foi ali até Jerusalém, todos foram ali até Jerusalém porque era a época de Páscoa, mas ele ficou para trás, e quando voltaram para buscá-lo, ele estava ali no templo, conversando com os mestres da lei. E pessoas que estavam ali também observando ficavam admiradas com as respostas e os ensinamentos que Jesus ali estava dando. E tanto perguntas como respostas que o Senhor Jesus estava dando ali. Então, o Senhor Jesus estava bem preparado para as situações ali da vida, porque ele estava ali crescendo, estava cheio da palavra de Deus. Então, para finalizar, nós precisamos então estar atentos, né? A cada dia estar lendo, meditando, aprendendo e praticando a palavra de Deus. E participar das pregações, do ensino, por enquanto, por meio da internet, mas logo em breve na nossa igreja, presentes juntos na nossa igreja para aprendermos mais e nos enchermos
da palavra de Deus. E então que nós possamos nos encher cada vez mais da palavra de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos que o Senhor nos criou com uma estrutura perfeita para que possamos honrar o Teu nome, viver de maneira que Te agrada e de maneira que o Senhor poderá ainda mais nos abençoar. Pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos mergulhando a cada dia na Sua palavra, ouvindo a Sua palavra, aprendendo mais da Sua palavra e estarmos com a nossa estrutura bem equilibrada para vivermos nesse mundo tão difícil, mas vivermos em paz e obediência para o Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Próxima quarta-feira continuaremos o nosso estudo focalizando a nossa estrutura equilibrada por meio da palavra de Deus em nossa aula. Amém?